É muito comum os médicos chegarem para mim lá na mentoria ou quando a gente vai conversar com eles em eventos, quando a gente encontra, o médico se queixar que ele não teve resultado com o tráfego. E eu imagino que isso deve chegar muito para você. Pessoas frustradas que tentaram fazer e não deu certo. Qual seria ou quais seriam os principais motivos, geralmente, para isso acontecer? Antes de responder essa pergunta, eu vou até expandir o seu comentário. Acho que não é que só chega para mim, mas é muito comum na nossa empresa não ter resultado e não conseguir entregar o resultado da melhor forma possível. Tem uma brincadeira que eu faço que gestor de tráfego que não tem cliente sem resultado é igual cirurgião que não tem complicação. É porque ou não tem cliente ou não opera. Não existe, isso não existe. Por N motivos. Eu sempre brinco que existem categorias, e a gente lá na empresa tem um hábito que vem de muitos anos, que toda vez que um cliente sai, no final do mês a gente pega cada cliente que cancelou o contrato conosco, ou que a gente acha que vale a pena discutir com maior profundidade, reúne todo o time. E a gente sempre faz essa discussão, todo mês há anos. E ao longo dos anos a gente foi criando categorias, assim. A gente brinca que são três. Culpa nossa, culpa do gestor de tráfego, a gente fez besteira, culpa do cliente, o cliente fez besteira, e culpa dos dois. Normalmente é uma dessas três categorias, não tem outras muito para inventar. Normalmente é culpa dos dois. Usualmente é culpa dos dois. Eu chutaria 60% das vezes é culpa dos dois. Hoje, pela entrega, e assim, o nível de entrega nosso, eu acho que uns 15% é culpa nossa, 100% nossa. A gente errou, cometeu algum erro, alguma coisa e acontece, sempre vai acontecer. E uns 20, 15% do cliente aí. Por que eu começo essa categorização? Porque tráfego, da forma como é vendida na internet, fica parecendo que é o Messias, o Salvador, a nova vinda de Cristo sobre a Terra. Então que vai tocar e tudo vai virar ouro e tudo vai se resolver. E nem de longe é isso, assim. Tráfego é só um anabolizante. Ele pega o que está sendo bem feito e potencializa. E se estiver sendo mal feito, vai potencializar de maneira muito ruim. Vai encher de colateral. É um anabolizante. É muito comum, e aí aqui começando pela parte do cliente, ter um despreparo muito grande em várias outras áreas da companhia, do consultório, da clínica, seja lá do hospital, seja lá do que for. Em questão, vou começar um primeiro ponto, diferencial de produto. Esse é o primeiro ponto. Ah, João, eu vendo consulta de X. Não tem diferencial nenhum. E não, eu vou subir porque isso, porque minha consulta durou 1 hora. Isso não é diferencial. Você não tem um diferencial claro. O paciente não vê essa percepção de valor. Diferencial de produto como um todo. Diferencial de jornada intraconsultório. É um balde furado, você joga o paciente para lá, o paciente não indica ou não retém e sai. Não tem LTV, Não né? tem LTV. Número 3, estruturação comercial. João, você está falando de secretária, você está falando da clínica de estética mais bem estruturada, tem uma pessoa que fecha a cirurgia, fecha o pacote. Você está falando disso? Também. Mas eu falo muitas vezes, principalmente, da consulta do médico. Às vezes a consulta é um canal de destruição do processo de venda, porque é uma consulta, eu brinco que é queixa principal, HDA, não sei o que, não sei o que. E que não existe um processo de venda entre a consulta. Obviamente a consulta é um processo clínico, a gente não é uma empresa de vender sapato. Mas precisa existir o processo comercial dentro da consulta. Um terceiro ponto, que aí você trata isso muito bem na mentoria, que é o processo de o cara entender o business.